Salve, você está no programa Alma Querida e nós estamos aqui para atender o e-mail que você manda para cá. Vamos atender agora da Maria, ela é de Uruguaiana. Ele diz assim: Doutor Adão, é um imenso prazer escrever para o senhor. Acompanho através da internet todos os seus programas, principalmente pelo acervo de programas gravados, pois trabalho, mesmo no meu programa sintonizo. Tenho uma dúvida, inicialmente isso acontecia ao acordar, mas agora até durante o dia tenho percebido em alguns momentos que minhas mãos ficam quentes e meus dedos levemente inchados. Fica quente, avermelhado e formigando. Fui a 2 médicos e fiz exames para todas as doenças que seria possível para sintoma semelhante. E ninguém encontra doença alguma. Será que eu devo continuar insistindo e procurar outros médicos ou pode ser espiritual? Sou casada, mãe de 2 filhos, um casal. Ele tem 10 e ela tem 11. E eu tenho 31 anos e sou muito saudável. Sempre fui, graças a Deus. Justamente por isso acho bem ruim ter um sintoma que ainda por cima não parece ser doença nenhuma. Mas eu sinto e é bem desagradável. Fico parecendo aquelas pessoas que inventam doenças frente ao médico. Mas meus sintomas são bem reais e eu sinto o quanto é desagradável. Por favor, me dê uma orientação. Obrigado, muita luz para o senhor. Minha querida Maria, você fez a coisa certa, você procurou os médicos. Então, se você puder continuar vendo se há algum outro médico mais especialista que alguém possa dar uma solução para você, continue procurando. Agora, inteligentemente, Maria, procure, como você sabe, se você me escreveu isso aqui, porque você é adepta da doutrina espírita. E se você sabe que nós podemos ter sintomas, manifestações orgânicas, físicas, que não encontram explicações na área médica, porque elas são de origem espiritual, é interessante você buscar um centro espírita e analisar principalmente a questão da sua capacidade de produzir ectoplasma. Enquanto está dentro de você, é endoplasma. Então, você dorme e provavelmente se desdobra e em trabalhos espirituais, você exterioriza a energia. Essa energia, é claro, se você exterioriza pelas mãos, você vai ficar com essas manifestações. Algumas pessoas sentem calor nas mãos, outras sentem frio, outras sentem formigamento, outras pessoas sentem como que arrepios, não só nas mãos, mas no corpo inteiro. Então seria interessante que você buscasse saber o que é que está acontecendo com você. Eu me lembro que quando eu estava na viagem para a Palestina, nós paramos no Egito para subirmos ao Monte Sinai. Eu subi ao Monte Sinai, então saímos do hotel a 1h da madrugada para chegarmos ao alto do Sinai, depois de subirmos 2.200 e tantos metros, às 6 horas da manhã, quando o sol nascia. E eu voltei do Sinai, quando se sobe é muito frio, e tem que fazer de noite, porque se vai subir de dia é muito quente. E quando eu estava voltando, as pontas dos meus dedos estavam roxas, porque é como se não tivesse circulação. A mão inteira doía. Eu tive que descer fazendo exercícios para ativar a circulação. Quando cheguei no hotel, dei-me de cara com uma pessoa que estava à minha espera e preocupada. Uma amiga que não fazia parte do grupo que não teve coragem de subir ao Sinai. Então essa pessoa veio me dizer que estava preocupada porque ela, durante a noite, ou seja, a madrugada, enquanto eu viajava, ela tivera um sonho, no qual ela me via como que escavando uma sepultura com as mãos, e num esforço muito grande para tirar alguém que estava enterrado profundamente, e que aquilo estava acarretando um dano às minhas mãos. E ela me disse que a subida ao Sinai implicava em eu ter subido lá para liberar, lá do alto do Sinai, algum espírito que estaria preso lá. E que aquilo foi feito como se fosse uma atividade espiritual na qual eu cavava a terra com as próprias mãos. É claro que tudo isso é metafórico, mas veja que, a nível espiritual, as minhas mãos ficaram realmente afetadas como ela havia visto no sonho, como tinha sido mostrado a ela. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu, e se, é claro, tinha algum espírito preso lá no Sinai, nessas condições que foi relatado por ela, através do sonho que ela teve,
eu fico feliz que tenha sido liberado. Mas às vezes acontece esse tipo de trabalho no plano espiritual e você acorda com situações que refletem aquele trabalho que você estava fazendo, situações que ocorrem no seu corpo físico. Continue procurando os médicos, mas procure também uma solução espiritual. Não custa nada, você não tem nada a perder. O e-mail agora é da Augusta. Ela é de São Paulo. E ela diz assim: fiz um aborto por circunstâncias que não vêm ao caso. E hoje, com mais idade e mais responsabilidades, gostaria de saber se posso fazer algo para minimizar meu karma. Porém, desisti de ler as matérias espíritas a esse respeito, pois só se fala em crime e pagamento de dívidas. Será que não existe outro tipo de abordagem? A única pessoa que deu outro tipo de explicação, e muito interessante, por sinal, foi um membro da Fraternidade Ramatiz, pois se depender dos kardecistas, você se afunda mais ainda. Gostaria de ouvir o beijo e obrigado. Minha querida, fico feliz que você tenha encontrado entre os nossos irmãos da Fraternidade Ramatiz alguém que tenha dito para você algo que te fez ter mais confiança e ter mais serenidade e tranquilidade. Você pergunta se você pode fazer alguma coisa para minimizar. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que eu também não sou muito de acordo com a abordagem de alguns irmãos espíritas. Não é como você diz que generalizou muito, dizendo que os kardecistas. Isso não é verdade, viu, minha querida? Porque muitos dão a explicação adequada. Você foi infeliz em encontrar pessoas que fizeram você se sentir mais mal do que bem. O que acontece, que nós sempre dizemos, é que você pode se sentir amada. Deus te ama do jeito que você é e apesar de tudo que você possa ter feito. Jesus diz assim: eu não vim para julgar, mas para salvar. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os justos a seus próprios olhos. Eu vim para os pecadores, porque os sãos não precisam de médico. A outra coisa importante é você saber que Jesus mesmo disse: se confessares os vossos pecados, eles vos serão perdoados. E se você confessa o seu pecado, você faz a coisa que é mais importante, que é a submissão à vontade de Deus. Dizer: Senhor, pequei. Como filho pródigo, eu estou aqui, aos seus pés. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Aceita-me de volta na sua casa como a mais humilde das suas servidoras. Se você faz isto, pronto, já é o suficiente. Você já entra em sintonia com a divindade. E aí você entra em sintonia com alguém, né, com as energias que vão ajudar você a superar o seu problema. Por outro lado, você pergunta: o que você pode fazer para minimizar? Você passou por uma experiência que tudo na vida é aprendizado. E olha, quantas pessoas estão por aí e que estão pensando em fazer a mesma coisa que você fez. Agora você já pode ajudar dizendo não. Você pode estudar mais sobre esse assunto e você pode engrossar as fileiras daqueles que dão esclarecimentos. Você pode ajudar pessoas, inclusive, você sabia que, por exemplo, numa reunião de drogadictos, por exemplo, de AA, Alcoólicos Anônimos, ou se não Neuróticos Anônimos, Emocionais Anônimos, a MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, quem é que ajuda mais? A pessoa que chega lá e diz: eu passei por isto, estou aqui para dizer para vocês que eu passei e pude superar. E qual é a teoria dos 12 passos? Você começa dizendo que você se sente importante para sozinha dar conta do recado. Depois resolve se entregar nas mãos de Deus. E depois faz um inventário do que fez e procura você fazer uma reparação dos males que fez. Depois que você consegue superar tudo, o 12º passo é exatamente o amar o próximo como a si mesmo. Depois de tudo superado, você se transforma em alguém que vai ajudar as outras pessoas nas mesmas circunstâncias. Outra coisa que você pode fazer é caminhar na direção do que eu chamo de terceiro nível de terapia a nível espiritual. O primeiro é aquele de que as pessoas falam, e no planeta de provas e expiação fala-se demais nisso. Não é pelo fato de sermos kardecistas e de estarmos num centro espírita que estamos livres desse tipo de comportamento. É mais ou menos assim como fazem com você. Ah, você fez, você vai pagar. Está escrito. Ah? Se semeardes, tudo aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Se semeares na carne, havereis de colher corrupção. Se no espírito, havereis de colher para a vida eterna. Você fez uma coisa errada, vai sofrer, vai pagar.
Esse é o primeiro nível, que a gente chama de semeou, tem que colher. É a dor da reparação. E muitas vezes, esse é o nível que nós escolhemos. Porque o Kardec ele diz assim, nós chamamos isso como se fosse a teologia da libertação espírita. Primeiro você faz uma ação. Você pode não saber se aquilo é certo ou errado, mas você faz porque você acha que está certo, está conveniente fazer, pronto, você faz. Ainda não sabe, mas vai aprender. Porque o objetivo é ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. E depois você morre. Às vezes não precisa morrer. Aqui mesmo já começa a acontecer o segundo passo. Que para Kardec ele põe lá como o primeiro. Omite o primeiro passo, né? Isso ele põe como o primeiro. O primeiro é a ação. Então ele põe como o primeiro passo o arrependimento. Mas o arrependimento é de alguma coisa que você fez. E como é que se dá o arrependimento? Através da reação, das circunstâncias opostas que você vai sofrer. Aqui no plano material, no seu caso, foi a consciência que você teve. Se você não tivesse tido essa consciência, depois de morta você ia sofrer no plano espiritual quando recordasse o que você tinha feito aqui. Aí, minha querida, você ia sofrer do lado de lá. E ia tomar consciência, nossa, eu não devia ter feito isso. Isso ele chama de arrependimento. Eu digo, é uma atitude mental. Primeiro uma ação, depois uma atitude mental ou intelectual. Compreendo que isso não foi bem. Depois você vai passar para uma vivência emocional, que ele chama de expiação. É o sofrimento decorrente do erro cometido. E esse sofrimento, mais a compreensão de por que você está sofrendo, leva a tomar uma decisão. A decisão de fazer alguma coisa em sentido oposto. Primeiro, parar de fazer aquilo que era errado. Depois de fazer alguma coisa em sentido oposto. A esse momento ele chama de expiação, é o sofrimento. Aí toma o propósito e aí você vai reencarnar. Reencarnar para fazer em sentido oposto ou senão padecer as consequências do feito. Isso é chamado de reparação. Os nossos irmãos dos centros espíritas muitas vezes operam como você diz mesmo. A compreensão traz, você fez isto? Às vezes sem segundas intenções, sem maldade nenhuma, com o desejo de ajudar. Você fez isto? Você vai sofrer agora a expiação e a reparação. Esse é o primeiro nível, você está sofrendo. O segundo nível, minha querida, é aquele que diz assim, o amor cobre a multidão de pecados. Esse segundo nível vale em primeiro lugar de Deus para você. O amor de Deus cobre a multidão de pecados. Então ele te aceita do jeitinho que você é. Você pode falar, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar. Nunca te abandona. Nós é que saímos da presença de Deus. Deus não sai da nossa presença. E aí, você fica sabendo que Deus te ama. E você pode fazer alguma coisa, no sentido do amor que cobre a multidão de pecados, aí é a sua ação em benefício da comunidade. Você pode ajudar as pessoas que fizeram aborto, dando bons conselhos, pode ajudar as pessoas a não fazerem aborto. E ao terceiro nível, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você pode se ver todos os dias se engravidando, dando à luz a um filho e oferecendo esse filho para o cosmos. Então você vai como que fazendo com que o seu perispírito se amolde a essa nova consciência de que você vai ser mãe numa outra oportunidade. Além disso, você pode fundar uma creche e receber um monte de crianças abandonadas e cuidar delas. Esse é o amor que cuida da multidão de pecados. Ok, minha querida, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.